Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Meus irmãos, em virtude do último decreto municipal, nós não estamos tendo reuniões presenciais. Portanto, eu vou continuar fazendo as meditações, como eu tinha proposto, em Hebreus. Você que esteve presente na igreja no último domingo sabe que eu me propus a fazer uma série de estudos e pregações no livro de Hebreus, não é? Sendo que domingo passado nós expusemos Hebreus 1, os primeiros 4 versículos, e nós vamos dar continuidade, tá bem? Só para a gente pegar o fio da meada aqui, eu disse e continuo dizendo, se eu fosse dar um título a Hebreus, eu diria: a nova aliança é superior à antiga aliança, entendendo que a nova aliança é o Senhor Jesus Cristo apresentado no Novo Testamento, o seu sacrifício perfeito. Jesus cumpre a antiga aliança, por isso é melhor e é superior, não é? Você se lembra também que na antiga aliança, firmada entre Deus e o povo judeu, o judeu era o povo de Deus, mas toda a antiga aliança, o Antigo Testamento, os seus ritos, suas profecias e profetas, a lei como um todo, as suas cerimônias, apontam e se realizam na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que através do seu sangue firmou uma nova aliança. Lembra que na noite que Jesus foi traído, ele disse que no seu sangue estava formada uma nova aliança?
Então, essa nova aliança é o Senhor Jesus, o seu sacrifício, que nos é apresentado no Novo Testamento. Que também você sabe, o Novo Testamento quer dizer nova aliança, novo pacto, novo acordo, né, firmado entre Deus e o seu povo por meio de Jesus. Jesus é apresentado como sendo superior, superior a tudo e superior a tudo, em especial superior à antiga aliança. E domingo passado nós apresentamos os primeiros versos de Hebreus 1 e ali nós vimos que Jesus tem 8 designações nos primeiros 4 versículos, não é? Eu vou ler aqui rapidão e você pode acompanhar aí, se você talvez não viu, mas eu passo a apresentar aqui rapidão e a gente dá prosseguimento. No verso 2 diz que primeiramente Jesus é o Filho. Deus nos últimos tempos, depois de ter falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras e muitas vezes, por fim, nos últimos dias, diz o verso 2, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Apresentamos então 8 designações próprias de Jesus aqui, no verso 2 ao verso 4. Primeiramente, ele é o Filho. O autor faz questão de mostrar a superioridade de Jesus em relação a toda a antiga aliança. Por isso, a nova aliança é melhor. Mas primeiramente ele diz que Jesus é o Filho de Deus. Depois ele diz que Jesus é o herdeiro. A segunda designação, quem é Jesus? Ele é o herdeiro de todas as coisas. Terceiro, ele é o Criador, pelo qual fez todo o universo. Apresenta Jesus como Filho, como herdeiro de Deus e como Criador. E como Criador, ele está indiretamente dizendo, embora depois ele vai dizer de forma muito mais clara, Jesus é o Deus eterno. Jesus está identificado aqui como Criador, aquele que no verso 3 diz que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, terceiro, Jesus é o Criador, é o Deus eterno, que criou e sustenta todo o universo. No verso 3 diz mais, diz que ele é o resplendor da glória. Quinta já, a expressão exata do seu ser. Também nos diz ainda no verso 3 que ele é aquele que fez a purificação dos pecados. Nós afirmamos, esta purificação se deu através do seu sacrifício perfeito, único, completo, na cruz, quando ali o seu sangue foi derramado para a purificação dos nossos pecados. E assim o autor encerra essa série de 8 designações de Jesus, dizendo que ele é o vencedor, aquele que, depois de ter feito a purificação, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Não vou discorrer sobre cada uma dessas, pois assim o fizemos semana passada. Você pode ir lá no Facebook da nossa igreja presbiteriana Ebenezer e ver lá, se você quiser, toda a mensagem do domingo passado, ok? Eu vou então dar prosseguimento a partir do verso 5, apresentando aquilo que o autor nos diz, quem é Jesus, a nova aliança, em muito superior à antiga aliança, com seus ritos, suas cerimônias, suas profecias e profetas, seus heróis, enfim. Só lembrando, o judeu a quem é destinada essa carta eram os judeus convertidos a Jesus Cristo. Embora judeus se converteram a Jesus, conheceram o verdadeiro Deus, a verdadeira e melhor aliança, Jesus, então se convertem. E o autor quer que eles conheçam melhor quem é Jesus, o novo Deus a que eles passam a crer e a seguir daqui para frente. O judeu era muito apegado à antiga aliança, você sabe, ele amava a lei, ele amava os profetas, as profecias, os ritos e as cerimônias. O judeu amava tudo isso, mas agora ele está sendo inserido na nova e perfeita aliança, na melhor e superior aliança firmada pelo Senhor Jesus Cristo e que nos é apresentada de forma especial no Novo Testamento. Ok, nós lemos no verso 5, e o autor está dando continuidade ao assunto anterior, quando ele termina no verso 4 falando que Jesus é superior aos anjos. No verso 5 ele diz, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei.
E outra vez, ele lhe disse, serei pai e ele me será filho. Verso 5 de Hebreus 1. Assim, meus irmãos, o autor quer mostrar a superioridade de Jesus sobre os anjos. Você sabe, muitos judeus veneravam os anjos, gostavam dos anjos, admiravam e chegavam ao ponto de idolatria. O autor, então, ele entrou nesse assunto dos anjos e ele prossegue mostrando que Jesus é superior. Os anjos são criatura. Só para você entender rapidão aqui, os anjos são seres criados pelo próprio Senhor Jesus, que acabamos de ver, criou o universo e tudo que nele existe, visíveis e invisíveis. E agora os anjos também são criaturas, criados pelo próprio Jesus. Segundo, além de serem criaturas, os anjos são limitados, a Bíblia assim nos diz, eles são limitados em poder, são limitados em autoridade, são limitados no tempo e espaço. Por exemplo, eles não sendo Deus, sendo criatura, eles não são oniscientes, onipresentes, não são. Eles são limitados, portanto. A Bíblia ainda nos diz que os anjos, eles caíram, eles pecaram. Se você ler, por exemplo, 2 Pedro 2,4, eu vou ler aqui, você pode acompanhar ouvindo a leitura aí. Olha o que diz a respeito dos anjos. Judas também diz isso. Vou ler aqui 2 Pedro 2,4. Diz que Deus não poupou anjos quando pecaram. Olha, Deus não poupou anjos quando pecaram. São pecadores, pecaram. Não a nossa semelhança em corpo, mas pecaram. Então diz que Deus não poupou anjos quando pecaram, quando caíram. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Judas 6, deixa eu ler aqui rapidão, diz também que os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Judas 6. Assim, meu irmão, voltando para Hebreus 1, então, no texto nós estávamos, o autor de Hebreus mostra que Jesus é superior à antiga aliança, é melhor, e ele está falando da superioridade de Jesus sobre os anjos, visto que os hebreus, muitos judeus, chegavam ao ponto de idolatrar os anjos. Então, estou dizendo para você, repetindo, os anjos são criaturas, criados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus. São limitados em poder, autoridade, tempo, espaço. Eles pecaram, eles caíram, e como tal serão julgados no dia do juízo final. Também, o verso 6 de Hebreus 1 nos diz que os anjos adoram o próprio Senhor Jesus. Veja comigo, o verso 6 diz que, novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então a criatura, os anjos, adoram o Criador, o Senhor Jesus Cristo. Além disso, o verso 14 nos diz que os anjos são ministros. Eles servem, ministram ao que haverá de ser salvo ainda. Verso 14, vou ler. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, portanto, dentre as atribuições deles, são enviados para servir aos homens que hão de herdar a salvação. Além disso, você jamais vai encontrar na Bíblia dizendo que os anjos são filhos de Deus, são criaturas, eles servem aos propósitos santos e eternos de Deus. O verso 7 de Hebreus 1, qual nós estamos expondo, nos diz ainda quanto aos anjos: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Assim, esta é uma rápida descrição do que são os anjos. E o autor agora, e eu passo a mostrar para você, nesse texto aqui, quem é Jesus, a sua superioridade em relação aos anjos, criaturas dele próprio. O autor nos insiste aqui no verso 5 de Hebreus 1, dizendo que Jesus é o Filho. Ele não é criatura, ele é o Criador, mas em especial insiste em dizer Jesus é o Filho. Verso 5 diz, pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai,
e ele me será filho. O autor então insiste: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Os anjos, nenhum deles, os anjos jamais ouviram e jamais ouvirão de Deus, o Pai, dizer essa frase: Tu és o meu filho. Nenhum anjo jamais ouviu essa frase. Ela é exclusiva, direcionada ao Senhor Jesus Cristo pelo Pai eterno. Também, o autor, além de insistir que Jesus é o Filho de Deus, ele insiste: Jesus é Rei. Vou repetir: Jesus, além de ser o Filho de Deus, o autor insiste: Jesus é Rei. E que tipo de Rei é Jesus? Veja no texto comigo, o verso 8, ele diz: Mas acerca do Filho ele diz: O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Mas começa dizendo no verso, acerca do Filho, 2 pontos. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Assim, Jesus é Rei. Ele tem um trono. Não um trono temporal e sujeito à corrupção como os demais reis que a humanidade já conheceu e conhece. Não, o seu reino é reino eterno. Sempre e para sempre o reino de Jesus. É reino sempre eterno. É rei que governa eternamente. O seu reino perpassa aos anos, as gerações, as eras sem conta, pois é reino eterno que jamais acabará. Jesus é rei, segundo o verso 9 também, é rei justo. Além de filho, ele é rei eterno, ele é rei justo. O seu reino é firmado na justiça. O início do verso 9 diz que amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Amaste a justiça, ele é a base, a justiça é a base do seu trono, diz no Salmo, e também no verso 9 ele diz que odiaste a iniquidade, a trapaça, o engano, o erro, o pecado. O reino eterno, glorioso de Jesus Cristo é firmado sobre a justiça. E só nos lembrando que Jesus nos vê como justos. A partir da declaração de Deus pelo sacrifício de Jesus, o cristão é declarado por Deus Pai, uma declaração forense, nos tornamos justos por meio do sacrifício de Jesus, da justiça de Jesus atribuída a nós ainda que pecadores. É rei justo, é rei eterno. Além disso, do verso 10 ao verso 13 de Hebreus 1 ainda, eu vou ler com o irmão, preste atenção, que lindo que é isso aqui, a citação na verdade do Salmo 102. Diz-nos: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. A criação, os céus e a terra, o universo vai perecer. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Então, querido, nesses versos do 10 a 13, eu vejo aqui o autor com a intenção de mostrar que Jesus é o Rei. Não só o Rei eterno, justo, mas também o Rei vencedor. O Rei vencedor. Ele é aquele que venceu, é eterno, o Criador, como você pode ver aqui, é lindo demais esse Salmo 102, que é citado aqui pelo autor de Hebreus. Jesus é o Rei eterno, é o Rei justo, é o Rei vencedor. Assim, meu irmão, concluindo nossa breve meditação, eu volto a dizer: a nova aliança é melhor, a nova aliança é superior à antiga aliança, ainda que muito boa. Nenhum outro povo teve uma aliança, um código de leis como os hebreus tiveram, mas em relação a Jesus, ela ainda é deficitária. Na verdade, a antiga aliança, ela se completa em Jesus, ela vai se realizar em Jesus. A antiga aliança aponta para o verdadeiro, para o perfeito e para a boa e superior aliança, o Senhor Jesus, o seu sacrifício que nos é apresentado no Novo Testamento. A nova aliança é muito melhor e superior
a antiga, posto que a nova é perfeita. A antiga era apenas sombra da que viria. A antiga com seus ritos, cerimônias, lei e leis, profetas, profecias e todos os heróis que ali nos são apresentados. Grande história, linda história, perfeita do ponto de vista humano, que os poetas, inspirados pelo Espírito Santo naturalmente, redigiram. Cara, mas entenda isso, a nova aliança apresentada por Jesus no seu sangue é em tudo completa, perfeito, por isso é superior, é melhor à antiga. Jesus é melhor, querido. Jesus é superior a essa antiga aliança. E nesses últimos versos que nós vimos aqui, o autor foca em questão aos anjos, nos mostrando que Jesus é, em especial, superior aos anjos. Eles foram por Deus criados e, repetindo, eles são limitados em poder, autoridade, espaço-tempo. Eles adoram a Jesus, eles pecaram, eles servem aos propósitos de Deus, em especial de servir aqueles que hão de herdar a salvação. Jesus não, Jesus é apresentado muito mais superior. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do Deus eterno, ele é o Criador, ele é Rei eterno, ele é Rei justo, ele é Rei vencedor. A ele, pois, toda honra, toda glória, hoje e eternamente. Tu és o meu Deus, Senhor Jesus, tu és o meu Salvador, glórias, aleluias, amém. Obrigado, meu irmão. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe